Bom dia, meninas. Cumprimento a todas com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia. Hoje vamos estar finalizando esse tema, né? A minha casa de verdade, né? No qual o Senhor vem falando ao coração de cada uma, principalmente no meu, né? E Deus tem nos dado esse tempo de aprendizado. E eu gostaria de ler em Provérbios 18:15, diz assim: o coração de quem tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Aleluia! Hoje eu queria falar um pouco sobre o poder da decisão. E eu estava meditando, pedindo a Deus um versículo, né? Então aqui vai dizer assim: o coração de quem tem discernimento. Discernimento no quê? No Senhor, né? Aquele que quer adquirir mais de Deus, ele vai buscar o conhecimento, e o conhecimento profundo, né? Eu tenho vivido alguns dias de reserva, porque eu disse: Deus, é preciso me encher, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, né? E, e busquei de Deus um tempo em silêncio, um tempo de renovo, porque toda esposa sábia, ela sabe que ela precisa ir para o cantinho de oração. Às vezes quantas mensagens eu tenho falado para vocês? Reserve um tempo de oração para estar intercedendo pela sua família, guerreando pela sua família, né? E o Senhor falará contigo. Então, nesse tempo, Deus, ele ministrou muito ao meu coração sobre a minha casa é de verdade, não uma casa de aparência, não uma casa de faz de conta, não brincar de casinha. Eu não estou brincando, eu não tenho nem tempo para fazer uma encenação e voltar à cena, né? Como uma cena de filme que pode ser repetida, não. A cena que eu executar, a história que eu viver, eu não tenho como apagar. Eu vou ter que viver ela, né? E consertar ela depois. O capítulo que eu escrever, se eu escrever errado, eu vou ter que prestar conta lá na frente. E assim a nossa trajetória. O poder da decisão. Por que decidir? Nós vemos várias mensagens desde o início até agora. Memórias afetivas, seja uma tamareira, construindo a casa na rocha, um tempo determinado, e várias mensagens do qual o Senhor falou ao coração. Mas eu quero dizer nesta manhã para vocês, tudo isso só será válido se vocês decidirem colocar em prática. A sua mesa só vai ser transbordado o amor de Jesus, transbordado os milagres dele, como ele operou lá no passado. Continuar na sua casa, a sua mesa verdadeiramente ser conhecida pela presença de Deus, porque quando alguém for na sua casa, ele vai encontrar alimento, ele vai encontrar a palavra de Deus, que é o alimento físico, o alimento espiritual, um conselho, uma decisão que ele precisa tomar, uma palavra de conserto que talvez ele tenha pronunciado errado, e você vai dar um norte para ele. Se você seguir aquilo que o Senhor falou, você vai ser conhecido como uma árvore frutífera. As pessoas vão se alimentar, as pessoas vão se sentir abraçadas, vão querer estar perto. Por quê? Porque o coração do sábio, ele busca discernimento. O coração que tem discernimento, ele busca sabedoria, busca mais conhecimento. Ele não se estaciona só e diz: tá bom. Não tá bom. Eu preciso mais. E Deus, nesses últimos dias, ele tem falado para mim. E eu busca, filha, busca que eu vou falar com você. E eu disse assim: Deus, eu quero que essa bondade venha a ser reconhecida na minha vida, na minha história, na minha família. A bondade do Senhor, a graça, essa graça que eu tanto prego, ela precisa ser refletida através da minha vida, em primeiro lugar na minha casa. Não adianta eu falar de uma graça do qual eu desconheço. Não adianta eu pregar de uma graça do qual eu não faço parte. Não adianta eu ter palavra de sabedoria do qual eu não pratico, do qual eu não vivo. Eu não tenho autoridade para falar daquilo que eu não vivo. Eu não tenho autoridade para falar daquilo que eu desconheço. Porque para você ter uma raiz, né? Que nem nós estamos aprendendo muito nesses dias,
que nós estamos tendo esse congresso, né? Esse aniversário da nossa igreja. Para você ter raiz, você precisa de tempo, de firmeza, de conhecimento. Para você adquirir estrutura em Deus, precisa permanecer na guerra, precisa passar, mas precisa ser diferente, precisa imitar Jesus. Esse amor tem que fazer parte não só no meu coração, mas também das minhas atitudes e ações. Durante o dia, é na minha casa o meu maior ministério, o meu maior desafio todo dia, ser melhor para quem? Para os meus. Honrar primeiro quem? Os meus. As mudanças que eu preciso fazer diariamente, primeiro na minha casa, depois com os outros. Porque nada adianta eu ser bom lá fora se eu não consigo ser bom dentro da minha própria casa. Então, o Senhor falou muito ao meu coração. E eu falei, Deus, eu decido qual caminho. Deus já liberou. A palavra de Deus, Ele já liberou sobre a nossa vida. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz. As lutas fazem parte do amadurecimento. Mas quando eu busco esse conhecimento, eu vou até discernir que tipo de fruto eu estou pegando, que tipo de fruto que eu estou comendo, se aquele caminho é bom. Porque uma pessoa com fome também, todo fruto amargo ele é doce. Então vai tomando decisões erradas e aí lá na frente colhe o resultado errado. E nós temos que entender, não é a árvore que sustenta a raiz. Não é uma árvore grande que vai sustentar a raiz. É a raiz que sustenta a árvore. Só que para adquirir raiz, eu preciso buscar. E essa graça tem que mudar. E eu preciso refazer. Como a Ana Nóbrega pregou ontem, não tem como Deus derramar um renovo no odre velho. Então o odre precisa ser novo. Preciso me refazer. E eu busquei esse tempo. Porque primeiramente, a primeira mudança eu busco na minha casa para falar com propriedade para vocês. É um tempo de aprendizado para mim e eu divido com vocês. E eu amo fazer isso, né? E Deus foi tão assim maravilhoso que eu não consigo falar das coisas do céu sem me emocionar. Porque verdadeiramente eu vivo as coisas que eu falo. Eu vivo a experiência com Deus. Diariamente o Senhor, Ele derrama algo novo sobre a minha vida. E eu fiz uma pergunta para Deus. Eu fiz uma pergunta. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? O Senhor está querendo falar algo para mim. E nesse período que nós estamos falando, a minha casa é de verdade. Eu queria ter tido uma experiência que marcasse. E a experiência que marcou foi que Deus deu uma revelação ao meu esposo e ao meu filho. Coisas que eles não tinham ouvido, coisas que eles não sabiam. E tudo casou, uma coisa com a outra. Então assim, a graça que foi derramada para você, mulher, para você, esposa, não vai ser só para você, vai ser para sua casa. A graça, né? O que Deus tiver que derramar, o renovo, é para a casa inteira. A casa vai sentir. Vocês vão falar uma única língua só. E eu disse assim, Deus, eu sou uma com meu esposo. Eu não vou sozinha para a igreja. Eu levo ele comigo, porque nós somos uma só carne. E eu sou intercessora dele. E ele sabia do meu propósito de oração. Ele sabia que eu estava orando, mas não sabia para quê, né? Algumas coisas ele sabia, da nossa vida particular, mas outras ele não sabia. Então, assim, a minha casa vai experimentar desse renovo, dessa graça, dessa bondade e dessa misericórdia de Deus, porque eu decidi que a minha casa é de verdade. A minha casa não é uma casa de fachada.
não é uma casa de cenário, é uma casa edificada na rocha. Decida você também. Decida você também. Mas as coisas que você não puder mudar, o Pai, ele ainda continua com os ouvidos abertos, pronto para te ouvir. Porque a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão agravadas, não estão fechadas, e nem os ouvidos do Senhor estão tapados. Ele nos ouve. E Deus me deu o sinal que eu pedi. E eu fiquei muito feliz com Deus. Porque Deus, ele respondeu o que eu pedi a ele em secreto. Então, eu quero viver essa bondade e eu quero levar essa graça, mas com propriedade, com verdade. Não só nos meus lábios, não só no meu coração, mas nas minhas ações e atitudes na vida das pessoas. E quando alguém me procurar, vai receber uma palavra de excelência. Porque o céu se revelou a mim. Porque o céu derramou sobre a minha vida uma porção. O Senhor Jesus se revelou, o Espírito Santo derramou uma porção nova e eu posso compartilhar. Eu sempre digo para uma amiga, a unção que Deus derrama para mim, eu compartilho sobre a sua vida. A bênção que Deus transborda em mim, eu transbordo na sua vida. E a palavra, ela tem poder. Ela tem poder. E realmente Deus vai lá e enche. E assim sucessivamente. Então, aquele que busca um conhecimento, ele adquire experiências novas com o céu. Amém? Que a sua casa seja de verdade. Que o Senhor Jesus se faça presente em todos os cômodos, principalmente na sua mesa. Amém? Fiquem com Deus, fiquem com essa palavra.